Eu quero saber de vocês, como que vocês avaliam essa proposta, então, que foi aventada aqui pelo deputado federal agora nessa entrevista, de se ampliar e principalmente fazer um monitoramento para entender se esses setores estariam, entre aspas, devolvendo aquilo que os faz ter esse benefício, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, o deputado defende a proposta do 3 em 1, que é estender a desoneração para todos os setores da economia. E eu entendo que essa pressão vai aumentar no Congresso Nacional cada vez mais para que esse seja o desfecho final. Fazer com que haja uma desoneração de todos os setores para fazer com que a iniciativa privada possa gerar mais emprego, mais investimento e também ter ganho de produtividade e de competitividade. E aí, Piperno? Eu acho que, enfim, o deputado, ele dá um depoimento que eu acho que, inclusive, traz mais elementos até do que os anteriores. Sim. Porque é claro que ele também me parece movido aí por boas intenções, algumas até utópicas, como essa de, por exemplo, se controlar aí, ver se o setor X, Y e tal gerou ou não empregos e tal. Mas, de qualquer forma, ele também deixa, e aí se o governo fosse talvez um pouco mais flexível, poderia pegar uma carona nessa ideia de cobrar algum tipo de contrapartida. É o que ele está falando. Olha, vamos aí avaliar qual foi o setor que gerou, qual foi o setor que não gerou. Porque, veja, aí também é fácil. Quer dizer, já vem de 2011 para cá, já são 12 anos. Eu, quando falei ontem da reforma trabalhista, é evidente que a reforma, enfim, até para esclarecer que a audiência, ela não trouxe, por exemplo, cortes tributários, mas a reforma trabalhista, ela permitiu contratos temporários, o que se chamou aí a época de precarização do mercado de trabalho. Também ela diminuiu gastos com os contenciosos trabalhistas. Então, veja, vários setores já passaram a gastar menos com isso. De qualquer forma, para mim, é uma batalha perdida para o governo. E aí, Gani? Eu também concordo que seja uma batalha perdida para o governo e, caso volte a oneração, seria um retrocesso para a sociedade. A gente tem que ir em direção contrária, em ampliar o número de setores. Em parte, existe uma grande pejotização aqui no Brasil, porque é inviável economicamente uma empresa operar com todos os encargos trabalhistas. Um funcionário, ele custa 2 vezes mais para a empresa. Isso é um absurdo, não dá em nenhum lugar do mundo. Você está asfixiando a empresa. Então, se a gente quer ter mais trabalho formal, então, para ter mais trabalho formal, não tem outro jeito, a não ser a desoneração da folha. Só que, para isso, o governo federal também tem que fazer a parte dele, cortando os gastos. E aí, Segré? Quando a gente avalia, eu sou empregador. E a gente vê, por exemplo, que um dos poucos países, tirando Iêmen, Irã, que tem 53 dias de férias e tal, China, por exemplo, tem 5 dias de férias. 5 dias úteis. Nossa Senhora. Estados Unidos não tem mínimo para férias. E aqui você tem 30 dias de férias logo no primeiro ano. Quando você coloca uma pessoa 30 dias de férias e você está produzindo, você tem que contratar alguém para colocar essa pessoa. Não somente isso, você tem que pagar 33% do abono de férias. Então é mais custo. A pergunta é, não seria mais fácil, em lugar de desonerar para todo mundo, que eu acho uma boa ideia, fazer uma reforma em que para todo mundo seja igual e não apenas para 17, 18, 20 setores, que não gere essa necessidade de PJ para baixar os custos, que isso de alguma maneira também coloca um risco lá na frente para o contratante, porque se tem um horário fixo, ações trabalhistas, e pode vir pela frente. Mas aí eu gostaria de fechar o comentário com um dado. Quando nós avaliamos quantas pessoas trabalham formalmente através de CLT, são 40 milhões, mais ou menos, né? É isso, 40 milhões. Mas quando o governo fala sobre as pessoas que têm emprego, ele fala de 100 milhões. Pela primeira vez na história, o Brasil passou dos 100 milhões de trabalhadores. Ou seja, o próprio governo inclui a informalidade nessa estatística. Ou a pejotização, né? Inclusa, porque não tem 60 milhões de PJ, não tem 60 milhões de empresas, então exatamente. Não tem 60 milhões de PJs.
O que seria interessante é, se nós temos, imaginemos, desses 60 milhões que não estão CLT, e hoje o governo não arrecada, se você diminui a quantidade do imposto dos encargos sociais, não digo muito, 20 milhões a mais que sejam incorporados na formalidade do emprego, o governo poderia arrecadar mais, diminuindo a carga social e aumentando a quantidade de contribuintes. Mas essa conta, que é lógica, nenhum governo da esquerda enxerga.